Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Fala, Moisés, tudo bem? Então, para vocês, hoje mais uma gravação do Líder Medcast, o melhor podcast de saúde do Brasil. Compartilhe Líder Medcast, assim você vai espalhar saúde. Vocês sabem que o nosso propósito é trazer para vocês informações de qualidade. A internet é recheada de fake news, informações não checadas. O nosso propósito é trazer para você informação real, com os profissionais de cada uma das áreas que a gente traz aqui, pessoas com autoridade para dizer o que estão falando. Então, siga-nos nas redes sociais, compartilhe, se inscreva no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, para continuar recebendo nossas informações e para que a gente possa continuar, possamos seguir com o nosso propósito. Hoje a gente tem um podcast um pouco diferente, que a gente vai discutir, debater, trazer para você informação aqui com duas pessoas que nos honraram com a presença. Vitor Dourado, fundador da Protetics, que trabalha, fabrica, treina pessoas para uso de próteses em todo o Brasil hoje. Muito obrigado, Vitor. E também com o Dr. José, especialista, José Raposo, ortopedista, especializado em quadril, especialista em quadril. Então vamos fazer essa discussão aqui. Muito obrigado, Vitor, José Raposo, pela presença, por aceitar nosso convite. Vitor. Obrigado, eu agradeço todo mundo no Medcast, né, pelo convite, pela disponibilidade de vir debater um tema tão pouco falado no Brasil, né, que a gente evolui e dá passos cada vez mais largos. Agradecer também ao Dr. José, né, por ter estudado, por ter falado de uma parte mais médica, mais técnica, né, e é isso aí, a gente vai falar de grandes novidades, né, e grandes histórias aqui também. Obrigado. Eu que agradeço o convite da Líder Medcast. Quero falar que é sempre uma honra discutir sobre esses temas tão importantes que ainda estão um pouco nas entrelinhas, vamos dizer assim. Obrigado. Então vamos lá, Moisés. Vamos extrair o maior número de informações possíveis desses dois profissionais brilhantes que estão aqui conosco. Vamos lá, sejam bem-vindos novamente. Vamos contar um pouco primeiro sobre a história de próteses no país? Prótese. O termo prótese é geralmente quando a gente vai substituir uma articulação. Dando exemplo como uma prótese de quadril, uma pessoa que tem uma fratura de colo de fêmur ou tem a cartilagem totalmente já destruída, a gente tem que fazer essa substituição. Diferente de órtese. Órtese já é mais um tutor que ele auxilia no nosso caminhar, por exemplo, né, Vitor? Isso. O Vitor, então, falando um pouquinho sobre a pergunta do Moisés, o Vitor que é amputado já há muitos anos. Isso. E tem uma vida completamente normal. Me conta a história de você, a sua história também. Legal. Como que foi isso, Vitor? Conta um pouco para o nosso ouvinte. Vou dar um passinho para trás, né? É exatamente isso que o Dr. José falou, né? A prótese ela vem para substituir, né, Dr. José, algo que a gente não consegue mais trazer função para a pessoa. A minha área é um pouquinho diferente, né? O Dr. José ele é mais quadril, a minha parte é mais membros superiores, inferiores, né? Substituição do membro que traga uma funcionalidade no dia a dia da pessoa, né? São áreas muito complementares, porque às vezes eu recebo um paciente que tem uma prótese no quadril e teve uma amputação, né, parcial, enfim. A órtese ela vem para auxiliar mais no dia a dia do paciente, né? Ela não substitui o membro, ela faz o membro ter funcionalidade novamente, né? Mas assim, é exatamente isso em áreas diferentes, mas muito complementares. Um pouco da minha história, né? Eu me chamo Vitor, sou de Montes Claros, filho de Anailde e Honório, sou de uma família extremamente simples, meu pai é agrônomo, minha mãe é educadora, vivemos e crescemos no interior, né? Meus pais veio, como a gente fala, da roça, e a gente tem muito orgulho, né? Assim, eu carrego isso com muito orgulho, porque foram eles e graças a eles que, né, são nossos pais que nos trazem a vida adulta, né? São eles que nos ensinam a ter nossos princípios, nossos valores, é isso que rege a nossa vida. No ano de 2012, eu tive a felicidade, né, no momento a gente acha que é infelicidade, de ter um acidente automobilístico onde eu peguei carona com algumas pessoas voltando de uma festa, 7 adolescentes no carro, né, em alta velocidade, então essa conta aí nunca vai fechar, né? Esse rapaz ele teve a infelicidade de perder o controle do carro, ele bateu contra um poste, e 2 pessoas vieram a falecer, né? 4 sobreviveram, eu fui um deles. Estão todos bem, né? Inclusive eu também. Só que eu tive, no momento, a infelicidade, mas hoje eu acredito que foi uma felicidade de perder, né, ali a minha perna esquerda.
Fui hospitalizado, 5 dias depois eu tive a perda da minha perna direita. E aí, tudo novo, né? Assim, é uma fase que você pivota literalmente a sua vida, porque você se vê literalmente sem chão, né? Poxa, como eu vou me vestir, como eu vou me limpar, como eu vou comer, como eu vou andar, como eu vou dirigir, como eu vou viver, literalmente, né? Sem as duas pernas. Como eu falei, meus pais são pessoas simples, né? Então, a gente também não tinha acesso, eu sou de Montes Claros, lá, infelizmente, como o Dr. José falou, né? Nesses extremos, né? Ainda é muito pouco falado esse tema. E a partir disso a gente começou a procurar recursos, usei próteses do SUS, passei por todas as experiências que vocês puderem imaginar, e cheguei aqui, né? Cheguei aqui através do esporte. O esporte ele foi o que determinou tudo o que aconteceu na minha vida. Graças ao esporte eu comecei a me dedicar muito, fui campeão brasileiro de algumas modalidades e comecei a ficar reconhecido e as coisas começaram a andar de uma forma orgânica. Eu não falo que foi natural, né? Porque eu também reconheço que eu tive que fazer algo para isso acontecer, né? Eu tive os meus esforços ali, mas eu acho que realmente assim o que me fez chegar aqui até aqui foram pessoas. E é com isso que eu gosto de trabalhar hoje. Estou aqui. E hoje a sua empresa, para até pegar um gancho da fala do Dr. José, ela atua com fisioterapia e a preparação para uma instalação de uma órtese, de uma prótese? É uma empresa que a gente fala que é uma reabilitação 360 graus, né? A única parte que a gente não tem lá, né? A única não vai. O que a gente tem lá é literalmente a reabilitação física, mas que acaba sendo uma reabilitação emocional, uma reabilitação familiar. E a gente tem que sair um pouco da caixinha e estudar muito, né? Essas outras áreas para até entender como lidar, né? Mas hoje a gente recebe o paciente muitas vezes de médico, né? O paciente liga e fala, olha, passei por uma amputação aqui, eu faço questão de ir até o hospital. Hoje a gente já está podendo fazer isso novamente, né? O Covid passou, mas a gente ficou um longo tempo aí sem poder fazer essas visitas. Já então, pega então o paciente amputado no começo. Na maca. No começo. Isso, né? Até mesmo para que ele tenha uma esperança ali. Fala, caramba, esse rapaz aqui... Até uma né, esperança emocional. Porque o que vai fazer sair um pouquinho do trilho no início ali é a cabeça, não é a parte física, não é o corpo. E aí a gente pega esse paciente desde o zero, vai orientando ele, né, até que ele esteja apto a começar a primeira fisioterapia de pré-protetização. Então a gente faz a pré-protetização, quando ele está apto a gente faz a prótese ela fica pronta em 2 horas. Horas? Eu acredito que hoje a gente é a clínica que faz a prótese de forma mais rápida e segura 2 horas? No Brasil. Até antes, paciente. Talvez. Claro que assim, se for um paciente de quadril, é um pouco mais delicado. Né? Mas se for amputações convencionais, 3 horas, 4 horas. Desde tirar o molde até estar pronta a prótese. Até chegar nessa etapa da criação da prótese, quais são alguns passos anteriores? Tá, posso falar todos? Claro, claro. O paciente teve amputação. Não precisa ser rápido, pode falar à vontade. Vocês que mandam aqui. O paciente teve amputação, seja traumática, seja, enfim, por qualquer motivo, né? Primeiro passo que a gente tem que entender é a estabilidade do paciente, né? Ele está bem, isso, né? A gente tem que prezar. Depois disso, ele vai ser liberado para casa, vai te retirar os pontos. Claro, a gente está falando de uma forma muito superficial. Sim. Tem casos que têm complexidades a mais, a gente não pode tratar todo mundo assim, mas em um caso normal, ele vai tirar os pontos, né? A gente aguarda ali de 5 até uns 10 dias, se a cicatrização estiver tudo bem, não tiver nenhuma secreção ou algo do tipo, a gente começa a fazer enfaixamento com atadura elástica compressiva, né? Porque fica endemático, o coto acaba ficando muito grande. Enfaixando de 10 a 15 dias, a gente já pode estar colocando a prótese. Isso já tem um acompanhamento médico concomitantemente, juntamente ou... É difícil, eu tenho alguns médicos, mas poucos. Por quê? Alguns médicos, eles acham que a reabilitação, né, do paciente pode ser só com 6 meses, 1 ano após a amputação, 1 ano e meio. Doutor José Raimundo, é isso mesmo? Estou vendo o negativo aí com a cabeça. Existem algumas coisas que têm que ser priorizadas. Eu digo como se fosse preparar o terreno para prótese ou para órtese depois. Primeiro de tudo é a técnica cirúrgica. A gente não pode esquecer que para o cara ser bem ortetizado, ele tem que ter um coxim gorduroso para que ele consiga suportar o peso dele em contato com a órtese. Então, se desde o começo
o negócio é feito errado, é bem provável que o desfecho seja ruim. Ou se desde o começo não tiver sido feita uma cirurgia prevendo a instalação da prótese. Isso, perfeito, porque... Isso deve ser poucos os casos que deve ocorrer dessa maneira. Olha, nos grandes centros correm poucos casos, mas nos fundões aí do Brasil existem coisas que é de deixar o cabelo em pé. Então, por isso que é bom quando o médico tem uma boa formação e sabe a técnica cirúrgica. O Vitor pode me corrigir se estiver errado. Se não tiver uma boa coxinho gorduroso, não tem como ele evoluir no trabalho dele, porque o paciente vai ter dor, não vai se adaptar à órtese e o tratamento não vai ser o melhor adequado. Assim, a cirurgia, ela, óbvio, né? Se o paciente ele não tiver uma cirurgia bem feita, se ele não tiver uma recuperação, o que muitas vezes não depende de nós, né? A recuperação do paciente depende mais dele do que nós. Por exemplo, um paciente diabético. Tô tomando remédio, tá, mas e a alimentação, como tá, né? Assim, não tem remédio que vai aguentar se o paciente continua ingerindo bebida alcoólica, comendo doce, fumando, e tem muito, tá? Assim, a gente acha que não tem, mas às vezes a gente fala, o médico fala, a família fala, mas o paciente continua ali. E sim, né, assim, acontece, mas hoje a prótese, né, ela não tem uma descarga distal, né? Então, assim, o coxinha ele é importante, óbvio, né? Sem isso o paciente, não são todos os casos, porque, por exemplo, se você traz para uma amputação transtibial, o paciente ele não vai conseguir ter uma descarga distal, principalmente que tipo de amputação que é essa? Transtibial abaixo do joelho, terço médio ali. E essa carga distal também explique para nós, carga distal é literalmente a ponta do osso bater no fundo da prótese, né? O apoio da prótese hoje ele é infrapatelar, posterior, né, e entre tíbia e fíbula. Tanto é que existem vários sistemas que a gente usa, por exemplo, sistema de a vácuo hermético, sistema a vácuo negativo, que ele tem uma distribuição total. Aqui agora eu já vou entrar em termos mais técnicos, mas... Vamos. E aí a gente tem sistema PTS, sistema KBM, né, e cada sistema ele vai ter um ponto de pressão, um ponto de descarga de peso. Conforme a necessidade do paciente. A necessidade e onde foi amputado, ou não? Nenhum nem outro, assim, é conforme talvez o técnico tenha mais familiaridade. Entendi. Né? Mas é muito isso do coxinha, acaba sendo importante. Diga, doutor José Raposo. Uma coisa que é importante a gente saber é que a disciplina é ortopedia e traumatologia. Como aconteceu o acidente com o Vitor, ele era uma pessoa saudável, era um jovem saudável. Diferente de uma pessoa que tem comorbidades e com isso tem que ser amputado. São vertentes totalmente diferentes. Um diabético, uma má perfusão. Um idoso. É um caso. Um cara que é previamente rígido, sem comorbidades, tem uma questão de melhora mais rápida. Assim, e isso que o José falou é muito importante e é o que a gente mais preza na clínica, né? É um atendimento unificado e personalizado. E também multidisciplinar. Multidisciplinar. Né? Isso é importante, né? Não é só um profissional. Vai ter... Quais profissionais trabalham com você lá, no caso, na Protetics? São 3, né? É o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional e o protesista. E a gente respeita muito essa parte da medicina, a parte de outras profissões. Quando a gente entende que, por exemplo, assim que eu cheguei aqui, eu recebi um áudio de um paciente que o problema dele a pele dele é extremamente sensível. Então, é um desafio dermatológico também, que, né, eu tenho que entender que está fora das minhas capacidades. Muitas vezes tem um paciente que o problema é ortopédico, por exemplo. O paciente, por algum motivo, teve espícula óssea. Não tem o que a gente fazer. A gente vai ter que encaminhar ele para o médico e falar, mas, doutor, consegue me ajudar a ter uma correção, algo não tão invasivo, mas que seja, né, mais rápido? Então, isso é muito importante, né? A gente entender até onde a gente consegue ir e até onde a medicina que vai dizer o que é melhor para aquele paciente, né? O que eu estava falando bem anteriormente é que a gente se acostumou muito no Brasil ao sistema SUS, né? A prótese no Brasil é algo muito novo. É algo caro. E é extremamente caro, né? Assim, infelizmente, eu aqui agora, mais como usuário, não tanto quem está na profissão, eu peguei... Né, todas as etapas dos amputados aí, desde usar uma prótese extremamente simples até ir melhorando. Então, assim, hoje a gente entende que um paciente, por exemplo,
como a mim, né? Um paciente saudável, que teve uma amputação ali traumática, que não teve uma complicação. Aqui eu estou falando de uma parte mais empírica, né? A gente com 45 dias, 60 dias consegue protetizar esse paciente. Tá? Claro que a gente não pode ignorar infinitos fatores que tem no meio do caminho, né? Um paciente diabético, como o doutor falou, um paciente que já vem de uma comorbidade, um paciente que já vem de um desafio ali que tem tempo, né? E até o próprio papel do paciente também, que tem que ter uma colaboração incrível nessa tem gente que fala nessa assim, jornada. A peça mais importante da prótese é o socket, é o encaixe. Para mim é o paciente. É a peça mais importante da prótese. Porque, de fato, a gente se esbarra muito assim, né, com a família. Muitas vezes a família quer porque quer que o paciente use prótese. O paciente não quer usar uma prótese. O paciente quer ficar na cadeira de rodas. E a gente fica ali e é difícil, porque o paciente ele não quer, mas a família quer muito. E a clínica, nós, profissionais, estamos ali, né, tentando encontrar um ponto ótimo entre essas duas questões ali. Porque, como sempre, né, o beneficiado tem que ser sempre o paciente, né? Não há outra vocês conta três para devem isso. se esbarrar muito nisso, né? Exatamente. O foco é sempre o paciente. Sem dúvida. Não tem mágica, não tem... O custo-benefício é baseado sempre... Isso a gente fala aqui sempre, né? Tem que pensar no paciente. Diga, Dani José. E tem um negócio muito importante que é o pós-Covid-19. Ninguém mais está como era antes, entendeu? Saúde mental das pessoas, eu como ortopedista, eu tenho que colocar de fora meu lado psiquiatra, psicólogo, muitas vezes para poder conseguir tratar meu paciente. Ninguém mais está igual era antes. Uhum. E a gente não vê quando vamos voltar, se é que voltaremos a ser como antes, entendeu? Exatamente. Então, abordar esse paciente, geralmente que está pós-traumático, uma coisa muitas vezes irreversível, tem que ter muito tato, tem que ter uma equipe muito capacitada e que saiba conduzir caso a caso. Cada caso é individual. Exatamente. Redundância, mas cada caso é único. Sim, o desfecho é diferente. E lá na Protetics, vocês atendem todas as idades também, uma coisa que acho que... Sim, eu vou dar um passinho para trás. Claro. Isso que o doutor falou é muito importante. O que a gente gosta muito de fazer lá, a prova social, né? Então, é difícil, né, você ver muitos amputados na rua. E claro que quando você tem um familiar, você começa a ficar mais enviesado e começa a ver, e, né, é um processo natural da vida. Mas o que a gente faz muito lá é o senso de pertencimento, né? O paciente ele chega lá, ele é muito acolhido, mas claro que também é uma coisa que eu acredito muito, né? A minha área, as clínicas se preocuparam muito em humanizar e esquecer a parte profissional, né? Felizmente ou infelizmente eu estou ali para resolver o problema do paciente, então eu não posso sempre 100% me comover com tudo que ele me traz, porque se eu também fico comovido 100% com aquilo, eu esqueço a minha parte técnica profissional de resolução de problema, né? Então, às vezes, a gente acaba sendo um pouco frio, mas não é porque a gente não quer se comover. É porque eu tenho que resolver o problema dele, né? Eu não tenho 100% que humanizar, acolher, isso a gente já faz. Mas uma coisa que funciona muito para a gente é a prova social e o senso de pertencimento. O paciente chega lá, ele encontra todos os tipos de amputado, ele vai... na barra parada ele vai bater um papo, né? Para mim é muito mais simples isso, né? Não tem como o doutor colocar um paciente na maca e o outro para bater um papo. Mas isso funciona bastante assim. E voltando à sua pergunta, né, na Protetics a gente atende todos os tipos de amputação, literalmente, desde um dedo até um paciente que tem uma hemipelvectomia, um paciente que tem uma amputação quadrilateral, que são os dois braços e as duas pernas, trilateral, criança, idoso. Desde que a gente entenda que cabe uma protetização e que o paciente queira, a gente tem todas as soluções que existem no mundo hoje. Já existe a sinergia do corpo médico, não, do médico que indica com a Protetics? Existe, mas é um caminho de formiguinha, que muitas vezes a gente encontra, né, aí um processo difícil, que nós não somos médicos, né? Então a gente tenta fazer as visitações médicas, funciona mais quando eu vou, né? Mas é um trabalho de formiguinha, é pegar o telefone, ligar, tentar ir um dia que o médico pode receber. Aí depois que o médico recebe, ele, poxa, legal isso aqui, vamos começar a ter um trabalho, mas até chegar na oportunidade de sentar com o médico, expor um pouco do trabalho, é bem difícil. Porque é um ponto quase que decisivo para a contribuição do paciente. A qualidade de vida. A qualidade de vida dele. Quase decisivo não, é altamente decisivo. Né?
E o que a gente mais tenta oferecer para o médico hoje, a gente oferece, é o pós. Quando um médico, claro que, assim, gente, a gente não pode ser hipócrita, vocês são empresários também, além de médicos, então a clínica, ela tem que andar, ela tem que ter os ganhos financeiros e essas parcerias trazem ganhos financeiros para a gente. Perfeito. Mas antes disso, o que a gente pensa? Orientar não só o paciente, mas o médico. De que, doutor, o paciente foi avaliado, a solução é essa. Qualquer próximo passo, a gente vai te informar. O paciente retorna, doutor, o paciente veio, a gente vai iniciar a protetização. Doutor, e o fisioterapeuta não é que é obrigação dele, né? Assim, mas a orientação é sempre essa. Todo ponto importante que a gente encontrar é para dividir com o médico. Então a gente vai informando o médico, às vezes o médico nem responde, a secretária nem fala nada, mas eu continuo falando. Porque a relação do médico termina na cirurgia. É isso, José Raposo? Mas não deveria. Exato. Exatamente, a pergunta é essa. E a resposta também. Mas não deveria. Mas por isso que a gente tem que estreitar esse laço, né? Esse nosso podcast hoje aqui está sendo de fundamental importância, até porque muita gente não conhece ainda o trabalho do Vitor. Exatamente. E é uma porta que se abre justamente para esse trabalho de formiguinha se multiplicar cada vez mais. Uma coisa que o Vitor falou, que eu gostaria de complementar, é sobre essa parte do acolhimento, essa parte social. Vocês têm feito os protocolos? Existem protocolos por escrito? Tem letra A, letra B, fazer isso, fazer aquilo, para que seja replicado em outros centros ou não? Sim, na verdade, a gente tem a gente terceirizou, né? E hoje a gente teve uma empresa que entrou dentro da clínica e ela literalmente escreveu todos os nossos processos. Então, hoje, até para que se torne duplicável, né? Eu não quero ter uma clínica na Vila Olímpia e uma no Tatuapé, que o atendimento é diferente. Então, processos mais sensíveis, né, de fisioterapeuta, todos são. Agora, entra em outros problemas. Por exemplo, você não consegue colocar em um papel o passo a passo do técnico. Isso é quase humanamente impossível, né? Então, mas assim, ainda assim a gente tem as condutas, né? Você está falando do protocolo que faz a prótese, né? Exato. Como fazer, literalmente, né? O paciente chega, você tem que pegar o papel, X ataduras. Se for um paciente transfibial, você vai ter que pegar o silicone liner, ice cast e assim. Aí tem foto. E o paciente, não sei o que. Cada caso vai ser um processo diferente. E aí você vai entrando em outros desafios, que você traz um técnico, pede para ler. Aí o cara não vai ler. Mas a gente se tem e está tentando cada dia mais estreitar esse laço. E pelo que eu entendi até no momento aqui da nossa discussão, né, você tem muitos pacientes que se beneficiam já através, por exemplo, do teu trabalho e provavelmente de outros que talvez... Existem outros como você no Brasil? Muitos, sim. Tá. Mas eu entendi pelo nosso bate-papo, por enquanto, que parece que está faltando mais interação do médico com o paciente. E eu falo isso sempre aqui, né? O nosso maior propósito é trazer o benefício para o paciente. Sim. Nesse caso, acho que está faltando essa ponte, né, Zé Raposo? Sim, Você concorda com isso? Concordo. E como que a gente poderia resolver isso, né? De qualquer forma, porque acho que você tinha muitos anos atrás, o custo também vai diminuindo, então vai tendo mais gente podendo utilizar a prótese, né? Exato. Porque o custo também vai diluindo com o volume. E deve ter muita gente no Brasil, daqui a pouco você fala sobre isso, imagina, que não pode usar pelo preço também, por exemplo. Então, quanto maior for esse mercado, menor o custo. Então, talvez seja um momento, aí você que está ouvindo também, colega, de se preocupar mais com isso. Né? Eu estou exagerando nessa fala, não? Ou realmente acaba não tendo essa interação tão fina, né? Não tem interação e eu trabalho na ponta, né? Eu trabalho pronto-socorro de São Paulo, que exatamente. Onde chega o amputado. Porta de ambulância. Inclusive, o pronto-socorro é na Marginal Tietê. Quem não conhece ou quem conhece São Paulo sabe que tem um hospital chamado Hospital Vermelhinho, que é antigo aqui de São Paulo, e as coisas que acontecem ali na Marginal eles vão direto lá pro hospital. Então a gente está na ponta. E algumas das vezes o desfecho é esse. Só que falta esse link, né? Falta esse link, falta muito. E assim, eu até puxo essa responsabilidade mais para a minha área. Né? Porque assim, o médico
se você for olhar de uma forma mais como eu posso dizer, mais fria, mais objetiva, o médico, a função é o que ele faz. Pega, né? Trata e faz viver. E fala, amigo, coloca vivo. Procura. Se o interesse é nosso de continuar a reabilitação do paciente, nós que temos uma equipe, né, na rua, o desafio é sempre os mesmos, né? É encontrar um profissional qualificado para ir até o médico, né? A gente entende que, às vezes, cara, o médico, né, tá aqui, do nada liga, uma cirurgia tem que sair, remarca, e você tenta ir 3 vezes, mas não é culpa que o médico não pôde te receber. Não deu. Aí, muitas vezes, a pessoa que está na ponta fazendo a visitação. Então, é bem complexo, mas a gente tem hoje 2 profissionais que fazem visitação médica, e às vezes até por método mesmo, né? Às vezes chegar aqui e falar, doutor José, posso fazer uma visita e tudo, é mais simples, né? Mas esses caras, eles têm que pegar o telefone, ligar, conversar, encontrar uma agenda, até que chega o dia ali. Então, e eu acho que a única empresa que faz esse trabalho de visitação médica é a gente. São vocês. Eu acho. E isso acaba sendo um refino para esse trabalho, né? Acaba sendo um diferencial muito grande pro paciente, mais uma vez. Sim, sim. Né? Que já consegue ter essa visão sim. multiprofissional já lá desde o começo, desde a cirurgia até o uso final da prótese, como você disse, né? Você mesmo foi chegando na perfeição para você e leva uma vida normal. Exato. Né? Doutor José, tem algum número, uma média de acidentes que tem necessidade de amputação no hospital que você atende? Olha, isso é uma boa pergunta. A gente tem que fazer um levantamento, na verdade, porque assim, vamos supor, eu dou plantão terça e quarta-feira nesse hospital. Faço algum procedimento e não sei o que aconteceu na quinta e sexta-feira porque eu não sou da equipe que passa a visita. Para a gente ter esses dados fidedignos, a gente tem que montar um trabalho científico, entendeu? Sim. Então, pegar todo mundo que trabalha nesse mesmo hospital e fazer esse levantamento. Então, é uma coisa interessante, mas eu não sei te responder exatamente quantos. Mas eu te digo que negócio de número, dele se divide não só na ortopedia, como a gente está falando, né? Existem muitos casos da cirurgia vascular que evoluem para amputação. Então, que você acaba atendendo lá na porta, na emergência, e acaba não participando do desenrolar, né? Não, isso não. Mas certamente... Às vezes eu faço os procedimentos cirúrgicos, mas o problema é que a gente não sabe quantos que vão depois, que já estão na enfermaria, que voltam para ter que amputar. Mas talvez o próprio Vitor tenha esse número do Brasil, né? Você tem uma ideia de números de amputados? Porcentagem. Assim, isso. Mais uma vez dando um passo para trás, qualquer médico, qualquer colega, a gente está à disposição. Eu me coloco sempre à disposição, tá? Claro. Independente se o paciente vai continuar, se não. É algo que a gente tem cada dia mais. Por exemplo, hoje a gente tem feito parcerias com grandes empresas para assistir os deficientes que trabalham ali, né? Então, grandes farmacêuticas, por exemplo, a gente já está conseguindo fazer esse trabalho para atender todos os pacientes amputados daquele. Porque às vezes o paciente está lá... funcionários dessa empresa. Isso, porque às vezes... E você tocou num ponto interessante. Desculpa interromper, Imagina. Mas para que você que está ouvindo aí não sabe, existe uma legislação que toda empresa, né, acima de um determinado número de funcionários... 100 funcionários. Isso. 5%. No caso, 100 funcionários, ela é obrigada a ter uma quantidade, uma cota para portadores de necessidades especiais, começando em 2% na realidade, ou começa no 5% e... Para no 5 mesmo. Para no 5, sim, mas começa no 2%. Então, de portadores. Então, essas pessoas você atende também para dar um suporte dentro do trabalho. Isso, porque às vezes, em grandes empresas, até esse colaborador chegar no RH e o RH conseguir, já deu um tempo muito grande. Então, a gente... coloca à disposição para a equipe ir até as empresas e olhar, né, de fato esse paciente. Não só hoje a gente tem uma parte mobility também, né, que é da tecnologia assistiva, que são os terapeutas ocupacionais. Então, se precisar de uma cadeira de rodas, de uma adequação postural, a gente também atua nessa área. Por favor. É importante falar que muitos desses pacientes eles ficam com invalidez permanente. Então, essas pessoas nem procuram se realocar no mercado de trabalho. Isso. Já que é tão restrito, as pessoas não se realocam, aí entram com outras doenças, como a depressão, ansiedade. Perfeito. Sendo que ele podia viver uma vida 100% normal. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, poxa, Vitor, mas eu tenho fulano que mora na minha rua e nunca colocou uma prótese.
E tem muito isso. E é um problema cultural, social, econômico. Não é uma coisa tão simples assim, pega ali, vai lá e faz a prótese. O buraco é muito mais embaixo, como, né, o Dr. José falou. Às vezes você pega um paciente, por exemplo, né, me perguntou de números. Hoje eu sei que 7% da população possui deficiência física. E o estado, né, que a parte do país que mais amputa é o Nordeste. Né? Números exatos eu acredito que a gente nunca vai ter, porque depende sempre de estudos. Né? E os estudos ele levam tempo. E o nível de amputação ele vem aumentando cada dia mais. O Dr. José colocou algo muito legal, que o meu maior paciente hoje é o diabético, que vem decorrente do médico vascular. Né? Então, disparadamente o paciente diabético, e aí a gente entra em um problema econômico, cultural. Poxa, por que esse paciente não se tratou antes? Né? Primeiro que muitas vezes é neuropático, né? Não é o paciente ele descobre a diabetes. Por quê? Muitas vezes porque não tinha um plano de saúde e não podia fazer ali uns exames periódicos para ver. Né? E aí você vai, o paciente que tem um trauma. Eu acredito, doutor José, que seja moto, né? A grande maioria. E aí é um motoboy do iFood. E aí quando esse paciente vai colocar uma prótese, você fala R$30 mil, ele cai para trás. Esse 30 mil é um valor aproximado real. Assim, bem real. Uma prótese de membro inferior. Isso, uma amputação transfemoral, né? Os valores podem ir de 20 até 700 mil reais. A parte mais alta, então, do membro. E mais na coxa mesmo. Abaixo do joelho, transtibial, de 9.800 até 120 mil reais. Por que essa grande diferença? Níveis de funcionalidade que cada uma traz, né? Infelizmente, conforme vai aumentando os valores, vai se caracterizando mais e vai ganhando mais funcionalidades. E aí, a grande tristeza, né, é que parece que, poxa, a gente está evoluindo e os valores estão abaixando, né? Não estão. Os valores eles vêm cada dia mais recheados de impostos, de tudo, de tudo, assim, que puder imaginar. Você usa lá o material, você produz lá também, como você falou, e a matéria-prima é toda de toda fora, importada. Toda importada, isso, entendi. Isso. E nesse valor daí já está incluso toda a sua equipe também, todo um treinamento. Tem essa vantagem, né? E a gente não... não são valores acessíveis a toda a população. Não é, né? Assim, essa é a vantagem, né? Que a gente hoje não entrega só a prótese, a gente entrega toda a reabilitação. Claro que a gente determina um tempo, né? Que são 4 meses. Mas geralmente, pelo menos 50% dos pacientes, a gente sempre faz adendos contratuais, porque a gente entende que chegou 4 meses e o paciente ainda não está bem. Ele está sendo avaliado minimamente a cada 15 dias com a gente. E se a gente chegar, nós temos esses parâmetros, né, documentados, como o Dr. José falou. Se a gente fez os testes, ele não está bem, a gente faz um adendo contratual e fala, se você quiser, a gente entrega mais 4 meses de reabilitação. E tirando pela parte privada, o SUS entrega algum tipo de prótese? Eu ia perguntar exatamente isso. Entrega, né, Dr. José? Se quiser falar... Olha, é o seguinte, as grandes escolas, antigamente, elas tinham suas próprias oficinas, entendeu? O caso da Santa Casa, do HC, tinha sua própria oficina de fazer suas órteses. A ACD tem um papel muito importante também com essa confecção de órteses, mas é meio complicado, nem todas as pessoas conseguem, porque a demanda é muito maior do que a oferta. Exatamente, exatamente isso que o Dr. José falou. É um problema entre demanda e oferta, né? E aí o que acontece? Às vezes a conta não fecha porque prótese, para você fazer uma prótese, você precisa ter etapas. Né? E infelizmente não tem como ter essas etapas com o valor que o governo libera ali. Até hoje o HC, por exemplo, né? Eu conheço a oficina do HC, eles têm a própria oficina. Tem o CERS, né? Que tem a própria oficina. Se você for no Hospital do Amor, que é uma instituição privada, eles têm a própria oficina. E alguns, como o HC, eles até usinam as próprias peças. Então chegou a esse ponto de usinar a própria peça, porque não tinha valores ali. O desafio é uma roleta russa que eu falo. Né? Reabilita 10 pacientes, alguns vai dar certo, outros não. E tem vida útil as próteses? Ou uma espécie de... Se quebrou, volta, acerta ela, corrige? Aí a gente tem que trazer para os dois ambientes, né? Público e particular. O ambiente público também tem a reabilitação, mas por exemplo, minha prótese está machucando. Você vai entrar em uma fila para o médico te olhar e eu não estou falando que é ruim, gente, tá? Eu estou aqui graças ao sistema público, né? Quando eu amputei, quando eu fui hospitalizado, foi através do SUS.
só é mais moroso o processo. Então, tá machucando aqui, você vai lá daqui 90 dias. O quadro do paciente já nem é o mesmo mais. Aí você vai com qual médico? Nos fisiatras, geralmente, né? Fisiatra. Então, você é recomendado para o fisiatra e aqui o sistema público, né? No nosso caso, todo material ele tem um tempo de garantia. Os pés têm um tempo de garantia, o joelho tem um tempo de garantia, que é a garantia do fabricante, a nossa garantia. Nossa matéria-prima tem garantia, nosso serviço tem garantia. Vitor, quebrou. Conserta? Conserta. Se estiver na garantia, troca. Tem manutenção? Algumas peças têm, outras não. E geralmente quanto é esse tempo, mais ou menos? Em média? É difícil, mas se a gente for falar de estrutura, né, a prótese ela tem algumas estruturas. Então, o encaixe, né, que é a peça que vai ali no corpo do paciente. Hoje, no particular, a gente usa muito um silicone, chama silicone liner. Esse material vai durar ali em média de 2 anos, né, para um paciente médio ou mais ativo. Encaixe de 5 a 8 anos, um joelho de 4 a 7 anos, o pé, depende. Se for um pé em fibra de carbono, que é o que a gente mais usa no sistema particular, 5 a 8 anos. Se for um pé mais simples, de 2 a 3 anos. Tudo vai depender do nível de atividade do paciente, né? Não tem como a gente isolar. Falando das próteses, por exemplo, as próteses de quadril, elas têm em média uma duração de 15 anos. Então o paciente, quando ele coloca uma prótese, geralmente a gente fala 15 anos, podendo durar até, tem casos na Santa Casa de São Paulo onde eu fiz mais de 30 anos, mas que elas desgastam e que em algum momento pode ser que tenha que ser substituída. Tem uma teoria antiga que postergavam a idade do paciente para colocar a primeira prótese, a primeira substituição, porque ele teria que fazer uma revisão em 15 anos. Então isso demanda osso, demanda toda a parte biológica do paciente. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia e o melhoramento do material, tem cada vez mais postergado essa revisão. Mas, por exemplo, dentro do quadril, a pessoa quebrou o quadril, ela colocou... É órtese ou é prótese? Prótese. Substituição da articulação é uma prótese. E quando junto o osso? Aí é uma osteossíntese. Ela também tem validade? Não, a osteossíntese não. Nos Estados Unidos, geralmente as pessoas, depois que essa cirurgia já colou o osso, vamos dizer assim, no popular, é retirado o material. Aqui, por exemplo, no SUS é inviável marcar para, depois que todo mundo colou suas fraturas, retirar os implantes. Então, geralmente a pessoa, até o fim da vida, fica com esses implantes e, bem cuidados, eles não causam problemas. O problema é quando eles geram infecção. Às vezes, até um problema dentário pode migrar uma infecção para uma placa dessa e gerar um processo de infecção e ter que ser realizado uma outra cirurgia. No Brasil não deve ser muito comum os casos onde a pessoa coloca pelo SUS, ou pelo plano, e que o SUS já tem a sua dificuldade de fila, ainda mais para fazer uma retirada. Culturalmente não deve ser retirado, tipo, entrar em nova cirurgia? Assim, vamos ver se eu entendi a tua pergunta. Por exemplo, nos últimos anos, o número de pacientes que tinha plano de saúde e migrou para o SUS aumentou drasticamente. E com isso, os pacientes que necessitam, às vezes, de uma revisão cirúrgica também aumentou. O problema é que o gargalo é grande. Então, nem os pacientes que já estavam previamente na fila, às vezes, conseguem se operar, e muito menos desses que têm que fazer uma revisão que estavam no plano de saúde para o SUS. Isso, sim. E a revisão no plano de saúde também não chega a ser muito alto, porque o paciente não quer se submeter a uma nova cirurgia para isso. Assim, tem todo esse contexto, né? Porque é uma nova cirurgia e outra. Toda revisão ela é sempre maior do que a primeira cirurgia. A gente vai reabordar um paciente que já tem fibrose, sangramento maior, a idade mais avançada. Então, o contexto geral para uma revisão ele é sempre mais desafiador do que para uma primeira cirurgia. E é claro que o paciente, sabendo disso, não vai. Ele tem receio. Mas o que indica a revisão é justamente se o paciente tem muita dor, já não tem mais mobilidade. Então, são coisas que o paciente fala, ou faço, ou vou ficar sem mobilidade. E depois de um estudo bem apurado, muitos deles concordam em fazer, porque sabem que se não fizer, vão ficar... até muitas vezes acamado. E falou uma coisa interessante o Dr. José, no caso de mobilidade.
tem mobilidade em até 100%? Quem coloca uma prótese, por exemplo, de perna, consegue retomar 100% a sua vida? Legal. Só uma observação, eu sempre gosto de dar uns passos para trás, né? Sim. Mas a área do Dr. José, me corrija se eu estiver errado, é uma endoprotetização. Né? Ele vai literalmente substituir ali. A minha área não requer cirurgia. Né? Então, é tudo encaixes. Hoje existe a osseointegração, né? Já tem vários casos no Brasil, inclusive a gente faz também, em parceria com alguns médicos. Te convido, doutor José, se quiser fazer com a gente. O que seria a osseointegração? É literalmente uma prótese cirurgicamente. É embutido. Fica fixa daí. Fica. Qual que é a vantagem disso? Né? Entra, por exemplo, um plano de saúde. Porque próteses que são feitas no ato cirúrgico, o plano de saúde ele Essa seria a minha próxima pergunta, você precisa falar sobre isso. O plano de saúde, né, já que nós estamos falando sobre SUS, qual que é a relação do plano de saúde com tudo isso que nós estamos falando? Né, sobre as próteses. Sim, quer que eu responda? Eu vou para dele agora. As duas. Eu não lembro direito o que você me perguntou. Tá, sobre funcionalidade. Vamos deixar a minha para depois, vamos pegar esse do Precision. O plano de saúde existe, né, na legislação que ele não é obrigado a arcar com uma prótese externa. Né? Não é obrigado e nunca arca ou... Aí que tá. Nunca é difícil a gente falar essa palavra nunca, né? É muito, mas existe uma forma, uma ação judicial. O grande desafio que a gente percebe nas ações judiciais hoje, né, a grande maioria são pessoas baixas rendas, né, que têm amputação, não sei o doutor, né? Mas por mais que eu seja uma clínica particular, que a gente atende muitos pacientes, né, que tem um poder aquisitivo alto, mas a grande maioria sempre vai ser, em regra, as pessoas baixa renda. E aí existe uma desinformação, que o advogado vai lá, fala, promete mundos e fundos, né? Não estou generalizando, pelo amor de Deus, eu estou falando o que eu vivo. Né? O que eu vivo. Vamos entrar contra o plano de saúde, você vai conseguir a prótese, só que ele esquece de um fator e de informar o paciente. Se a gente perder, você paga todos os honorários do lado contrário. Então, eu já vi ganhar e eu já vi perder. Quando perde é muito difícil, porque esse paciente geralmente ele vem de muito gasto financeiro, tem uma vida, né, não tão com reservas financeiras, e isso gera um caos em cima de outro caos. Mas como regra geral, então o convênio não cobre... Na minha área não cobre próteses externas. Externas. Né? Eu acho que interna cobre, né, doutor? Claro. Interna cobre. Eu queria... Ligado ao auto cirúrgico, né, na hora de... ligado ao auto cirúrgico, porque quando a gente tira, se não colocar nada, o paciente não anda, né? Tem que ter alguma coisa ali. Eu quero puxar um gancho, porque assim, nós da medicina, geralmente quando a gente vai apresentar um trabalho, alguma coisa, a gente sempre vai na história daquilo, né? Então, só para curiosidade do telespectador, é o seguinte: os primeiros relatos de órteses foram descobertos por arqueólogos por volta de 3.200 a.C., isso no Egito, entendeu? Então é uma coisa que vem sendo trabalhada há muito tempo. Hipócrates, o pai da medicina, já falava sobre isso. Galeno, que é conhecido como o pai da medicina do esporte, na época, ele era médico romano na época do Marco Aurélio, entendeu? Então ele já usava bastante as órteses, entendeu? E agora na nossa, vamos dizer, no mundo moderno, principalmente pelas duas guerras mundiais, né? A primeira e a segunda com muitos amputados, e da parte da paralisia infantil, que foi de 16 a 53, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Então, esse boom foi que fez começar a estudar e a procurar as órteses, as próteses, entendeu? Então, quer dizer que desde 3.000 anos antes de Cristo até agora a Segunda Guerra Mundial, muito detalhado falando sobre isso, e agora, em 2023, a gente parece que está engatinhando ainda sobre esse tema. Sim. Concordo plenamente. Parece isso mesmo, é por isso que Vitor Dourado está tentando mudar esse cenário. Parabéns por isso. Não é isso? Você está trazendo informação, trazendo produto, trazendo estudo e conseguindo mudar essa história, né? Assim, eu amo o Brasil, tá? Não tô, mas se você for para fora, e não vou falar nem Estados Unidos, mas se você for na Índia, né, existe grandes fornecedores. Hoje o Brasil ele é muito monopolizado na mão de duas grandes marcas, né? E o que a gente tenta é exatamente isso, né? É fornecedor de matéria-prima, que é matéria-prima. De matéria-prima. A prótese final, você trabalha na sua empresa, por exemplo. Isso. São dois fornecedores de matéria-prima. Na verdade, eu trabalho com vários, né? Até mesmo para que a gente consiga dar também oportunidade
para outras importadoras, para outras marcas. A gente está em um processo de trazer novas marcas para o Brasil, a própria Protetics, mas a nossa legislação é muito complexa. Por exemplo, se você vai trazer um joelho eletrônico, você não tem que ter só uma Anvisa, você tem que ter uma Anvisa e a Anatel. E aí, para você homologar qualquer tipo de produto, se você for homologar uma meia, é R$20 mil cada produto. E essa homologação você não pode perder. É muito complexo. E então, renova a homologação. E aí o que acontece, né? Olha para você ver. A gente está aqui em meia hora, a gente falou de no mínimo 4 gargalos, né? E o desafio que a gente encontra hoje como empresa é esse. Poxa, eu dou atenção nisso, mas aí é o lençol curto, né? Você fala, não, vamos fazer mais visitação médica. Aí esquece da importação, é um lençol curto e você precisa de mais equipe, de mais tração. Então, exatamente o que o doutor falou. A gente ainda está engatinhando. Nos Estados Unidos, a gente até viabilizou para ter uma clínica lá, mas o mercado ele já é mais profissional, né? Ele é extremamente mais competitivo, mas é mais profissional também. Lá, por exemplo, o plano de saúde já cobre, né? Lá, um seguro de vida já cobre também. Aqui também, óbvio, né? Um seguro de vida vai cobrir, mas não é. Aí a gente já volta naquilo que eu falei. Cultural. Não é cultural ter um seguro de vida, né? Então, é multifatorial. Não é cultural no Brasil, né? Exatamente. No Brasil, a gente não... Um seguro de vida especializado que cubra prótese? Não, um seguro de vida mesmo, normal. O médico tem muito, né? Inclusive, eu já trabalhei com segurador. Então, qualquer seguro de vida hoje, né? Se você tem lá... Por invalidez, que geralmente é o que os seguros mais cobrem, né? Doenças graves, invalidez ou morte, são esses 3 pontos, eles vão cobrir. Né? Vai depender do quanto você adquiriu ali naquele momento, né? Mas os seguros geralmente são valores expressivos que dá para fazer uma reabilitação de forma tranquila. E a pessoa que usa prótese, voltando à pergunta, ela tem 100% da sua vida retomada à normalidade? Não dá para eu falar assim, tem, porque isso vai depender de algumas engrenagens, né? Por exemplo, a prótese ela pode estar extremamente bem feita. Se o paciente não fizer uma preparação de força de glúteo, o core, né, esse paciente ele não vai andar bem, ele não vai ter controle sobre a prótese. Muitas vezes a gente encontra muito, esse paciente está na cadeira de rodas e fala, nossa, eu odeio isso aqui, eu quero sair dessa cadeira de rodas. Né? Aí dá a prótese. Só que é muito mais cômodo usar a cadeira de rodas nos primeiros momentos. Então isso vai depender do paciente e da prótese. Se a prótese estiver boa e o paciente ele tiver vontade, né, mínimo de esforço ele consegue. Eu digo por mim mesmo, né? Hoje eu corro, eu pedalo, eu dirijo. Você tem vida 100% normal. Não existe nada que vocês me perguntarem que eu não faça. Literalmente e como nada. Isso a influência do meio hoje? Como que você sente isso no Brasil? Os lugares todos... Você tem algum lugar que você não pode sair? Para você não, né? Você é 100% normal. Não seria nem para você essa pergunta. Mas o Brasil... Você acha que hoje tem mais campanhas, mais orientação em relação a isso? Porque, para quem não sabe também, os prédios têm obrigatoriedade em serem inclusivos. Sim. Todas as áreas de lazer. É que você não... não, mas estou super... Funcionou 100%. Vou te falar de algo que você, por exemplo, não pensou. Diga. Né? As pessoas que vão atender. Você pode ter um espaço 100% adaptado. Mas as pessoas não são treinadas, né? Infelizmente, é meu dia a dia comum, né? Você entra numa fila, a pessoa vira para você e fala, essa fila que você não pode entrar não. Calma, soltado, olha para baixo, né? Esses dias eu fui em uma exposição de atos, a gente teve um estresse gigantesco lá, simplesmente por causa do ingresso, sabe? Que meu ingresso era meia. Eu falei, não, eu sou PCD. Então, assim, aí a gente entra em outros fatores, né? Melhorou muito a parte dos espaços adaptados, isso aí não tenho o que falar, a gente está em progresso, né? Mas é muito aquela questão para a pessoa rir, sabe? Assim, às vezes, a gente fez uma rampa aqui. Peraí, adaptar um ambiente não é fazer uma rampa. E, infelizmente, a gente só sente isso quando a gente tem um familiar, né? É aquela vaguinha que a gente para ali 2 minutinhos. E, cara, às vezes você tem uma pessoa que está indo fazer hemodiálise, essa pessoa está exausta, cansada, usando uma prótese. E, poxa, você vai fazer essa pessoa andar 2 quarteirões porque você simplesmente parou 5 minutinhos ali para ir pegar uma flor. Ir na floricultura pegar alguma coisa. Então, o buraco ele é muito mais embaixo. A gente está avançando, a gente não pode ignorar isso, não pode falar assim, a gente parou no tempo. A gente está avançando, mas é multifatorial. Só para complementar,
quando existe a substituição na prótese de quadril, por exemplo, existem algumas coisas que o paciente não pode fazer. Legal. Como, por exemplo, sentar em cadeira muito baixa, dormir em rede, cruzar as pernas. Todos esses movimentos podem lesar uma luxação da prótese. Luxar é quando ela sai do encaixe dela. Isso a pessoa tem que ir para um hospital para ser recolocada, reduzir a luxação. Então, quando o paciente coloca uma prótese, uma substituição da articulação do quadril, dependendo também da via de acesso, a que eu faço, ela tem que ter esses pré-requisitos, vamos dizer assim. Então, o paciente já sabe que ele sai com uma cartilha, sabendo o que ele não pode fazer, dentre essas coisas. Não pode sentar em cadeira muito baixa, não pode cruzar as pernas e nem deitar em rede, por exemplo. Isso são algumas coisas que eles não podem fazer, mas já sabem disso. Isso é na substituição da articulação. Então, exatamente, acho que é por isso que precisa de toda essa adaptação, não só do local, mas das pessoas, eu concordo plenamente. Existe ainda, não sei se eu poderia falar que é um tabu, ou uma espécie de falta de informação mesmo, né? Mas hoje cada vez mais, como a gente falou da vaga das empresas, uma coisa que acontece é que não tem número suficiente de PNEs para cobrir essas vagas. Porque muitas vezes, diferentemente do que uma sua empresa oferece, esse paciente ficou inválido e ele não sabe que o mundo pode voltar a ser totalmente normal. É a grande maioria. Deixa eu dar um ponto sobre isso. A minha cabeça ela sempre vai pensando em coisas além, né? É assim, às vezes a pessoa teve um trauma que ficou paraplégico, essa pessoa está tendo que usar uma cadeira de rodas e vai ter que se adaptar assim. Esse cara ele era motoboy, né? Motoboy, mora lá na Zona Leste e ele mora em um lugar de difícil acesso, né? Uma periferia. Aí uma empresa aqui para cá, né, do extremo para cá, do Zona Sul, fala assim, ó, vem cá que a gente vai fazer uma entrevista, né? Aí esse cara já fala, caramba, eu vou ter que sair daqui lá. Aí vem. Aí ele já vem com todos esses problemas que a gente falou, das ruas, dos atendimentos, de não sei o quê, de não respeitar o espaço e tal. Ele chega aqui, a empresa fala assim, ó, beleza, você foi aprovado. E, gente, aqui eu tô falando como o Vitor, tá? Esquece a empresa. O seu salário vai ser aqui de R$ 1.500 e tal. Beleza. E você vai ficar aqui 8 horas por dia. Beleza. Aí o cara volta, aí ele usa um bolso de costumia e já se mijou todo e tá com todos esses desafios. E ele recebe um LOAS. E o LOAS é um salário mínimo, R$ 1.180. Ele fala, cara, eu não vou conseguir sustentar isso aqui. Se eu for para lá, eu vou perder o LOAS. Isso, é um benefício então, do governo, LOAS, infelizmente, do INSS. E que é bom, não estou falando que é ruim. Sim, infelizmente, claro. A pessoa começa a negociar com a mediocridade. Porque os desafios são tão grandes que ele fala, cara, não dá para ir, vai ser muito... Eu vou gastar 2 horas para chegar, vou chegar lá, não vou conseguir fazer minhas necessidades normais, não sei como essas pessoas vão me olhar. Então, eu vou ficar aqui com o meu LOAS, que é melhor, eu não consigo viver bem, mas eu consigo viver, eu consigo sobreviver, pelo menos. Essa é a realidade. Mas você não acha que esse cidadão, se ele fosse para cima desse problema... Sem dúvidas. Eu venho de família simples. Ele ia chegar onde você chegou. Eu sou de uma família... A luta que fez o desafio, porque eu sou da ideia que a dor ensina muito. A gente tem que passar pela dor. E a dor é que vai te dar ensinamentos pétreos, fortes. Então você foi para cima da tua questão. E então o cidadão fala, não, vou receber o LOAS, e aí? Para assim, sempre? O que eu faço é o seguinte, né? Eu gosto muito de ajudar quem quer ser ajudado. Não quem precisa. É forte eu falar isso. Não, eu também concordo. Mas na minha vida, cara, eu sempre fui é até feio falar isso, mas eu sempre fui o baianinho que chegava na grande São Paulo, que falava errado e que tava lá. Entende? Ninguém ficou, não, vem pra cá. Não, cara, eu tive que ir correndo. Falei aqui no início. Só estou aqui por causa de pessoas, né? E fui muito ajudado na minha vida e sou até hoje. Estou aqui, né? Vocês me deram a oportunidade de dividir minha profissão, o que eu faço. Né? Sua história, isso aí. Mas é porque é muito delicado você conversar disso. É extremamente difícil, mas eu concordo em gênero e grau. Pessoa que quer, ela dá um jeito. Eu compartilho do pensamento do Vitor e esse paciente vem para mim. Eu atendo o ambulatório do SUS, ortopedia. O paciente, eu sei que se ele quiser, ele pode ir além.
mas cai nesse buraco da mediocridade. Então ele prefere ficar agarrado nisso, nesse negócio de benefício, de loas, e não quer dar um passo à frente para melhorar o panorama dele. Eu não posso negar laudo, porque o laudo é um direito do paciente. Eu tenho que relatar o que ele tem. Mas eu acho que se as pessoas pusessem a mão na consciência e ver o que elas podem ir além do que está um palmo à frente, talvez muita gente estaria com a vida e o futuro mudado aí no Brasil. Sem dúvida. E nós não estamos falando de dinheiro, de benefício, não é isso. Experiência, cara. De experiência, de vida. Se eu pudesse... A gente fala assim, eu tiraria a fome, eu melhoraria a saúde. Eu concordo em gênero e grau, mas se eu pudesse mudar uma coisa na vida de qualquer pessoa, seria a experiência. Boa. Dela conviver com pessoas melhores, dela conseguir estar em um ambiente melhor, dela conseguir pegar uma carona e um cara falar alguma coisa e falar, opa, é isso aí, né? Assim, e minha vida ela foi formada disso. E eu sempre quis estar nesses ambientes, né? Que seja para ouvir, sentar e ficar quietinho, né? Mas, cara, eu preciso sair de onde eu tô. Esse era meu alerta. Eu falava, não vou ficar aqui. Quando o seu problema, você transformou ele na tua melhor solução. Exatamente. Que nem você falou lá no começo, que eu fiquei, confesso, chocado aqui, se foi felizmente ou infelizmente. Né? Porque o que te trouxe até aqui, seu sucesso, são as experiências. O que nos traz para qualquer lugar são as experiências. Né? Porque de ver, a gente pode ver em qualquer lugar, ouvir. Mas usar aquela experiência de maneira real, né? Colocar aquilo para dentro e ir para frente, ir à luta, é o que faz a diferença. E está sendo um problema crônico, foi até citado pelo Dr. José, antes pandemia e pós-pandemia na questão de saúde mental. Então a gente pega já um problema que é uma dificuldade muito grande para uma pessoa que passa por um acidente e mais o Covid, porém são desafios que dão para ser superados. Isso eu acredito que também tem uma grande parcela do governo, claro que é um viés que a gente não sei se vai trabalhar aqui agora, de tentar incentivar com mecanismos, com verbas, com ações para poder dar seguimento. Eu acho fundamental que as políticas públicas elas se multipliquem cada vez mais, entendeu? Levar conhecimento, levar sabedoria para as pessoas que estão lá no fio da linha é fundamental. Eu estava falando aqui em off, semana passada eu estava num navio hospital no meio do Rio Amazonas, na cidade de Curuá. Então, para aquelas pessoas, é um negócio mais surreal ainda. Lá existe um negócio chamado puxador, que é como se fosse o médico e o fisioterapeuta, como eles passam de ano em ano, tem um puxador. Qualquer coisa ortopédica, que acontece uma dor na coluna, o ombro saiu do lugar, tem o tal do puxador. Mas saber o que vai melhorar, o que não vai melhorar no final das contas, ninguém sabe. O problema é que essas pessoas não têm acesso ao conhecimento. Eu cheguei com a secretária de saúde do município e falei, olha, é o seguinte, eu acho que o que a gente pode fazer para as comunidades é gravar um vídeo, colocar num telão e falar, olha, como a maioria daqui de vocês são pescadores, vocês têm que fazer esses exercícios antes de começar a fazer o trabalho de vocês. Depois de terminado, tem que fazer esses aqui para trabalhar a musculatura. Porque se vocês acordarem, simplesmente forem fazer o trabalho e voltarem como se nada tivesse acontecido, ninguém aguenta. Então são pessoas de 30, 40 anos com uma musculatura até forte, mas mal trabalhada. Então falta comunicação, falta acesso a essas pessoas. É o que a gente sempre fala aqui, informação é o maior tesouro que você pode ter para cuidar da sua saúde. É isso que a gente tenta fazer aqui no podcast. Volta no que a gente falou, né? Quando você cria novas experiências, você dá acesso a essa pessoa. É exatamente o que eu e o Dr. José tá falando. É isso aí. Né? Quando você consegue dar acesso, e não é simplesmente dar o dinheiro. Porque quando você está no olho do furacão e um problema, você sempre pensa de formas muito superficiais, né? Se o governo me der R$1.000, eu resolvo meu problema. Se eu conseguir não sei o quê... Cara, não é. O problema é muito mais... Parece naquela hora que está resolvendo, mas passando-se os dias, né, projetando-se para meses e anos... É o acesso, é a experiência da pessoa. Muito bom. E hoje como que está sendo o projeto da Protetics para expansão? Você estava comentando para ir para os outros estados. Uma coisa que a gente fala de São Paulo, já é uma realidade dura, mas colocando em outros estados deve ser muito mais difícil ainda. Os desafios que a gente encontra, né, hoje a gente preferiu criar estruturas maiores dentro do estado de São Paulo, principalmente no estado de São Paulo, e arcar com o ônus de trazer o paciente para cá. Né?
Por quê? O meu negócio ele não é muito duplicável, né? Você não consegue criar capilaridade, escalonar ele, porque é uma mão de obra extremamente específica que você não encontra. Eu já tive várias experiências de ligar para o técnico, não, ele é certificado, ele tem todos os cursos, ele tem todas as formações, mas chegar na hora da prática, infelizmente, não saber. E então, assim, é o que a gente tem maior dificuldade, né? A gente hoje, o nosso principal, né, é criar grandes estruturas dentro do estado de São Paulo, criar capilaridade, né? Então, hoje a gente já está entrando com a parte mobility, que é da tecnologia assistiva, que é o paciente que precisa de uma cadeira de rodas adequada, uma adequação postural, órtese, palmilha, né? Mas já foge um pouquinho. Quando a gente fala de prótese, a gente pensa em ter uma clínica em cada estado. Por que a gente ainda não tem, né? Por demanda técnica. É muito mão de obra difícil. especializada. Falta de mão de obra. Além de todas as outras questões necessárias. Né? Exatamente, né? Que toda pessoa que tem uma empresa sabe. Isso aí. Mas... Outra questão que a gente estava comentando antes de começar propriamente o podcast é sobre a regulamentação do profissional que faz a órtese. Como nós sabemos, na Argentina tem, Estados Unidos, na Europa, Japão, todos esses países, a profissão de quem faz a órtese, ela é regulamentada. Eu tinha em dúvida, porque na literatura eu tinha visto que no Brasil ainda não tinha. Eu perguntei do Dourado e ele respondeu que ainda está no processo de... Isso. Aqui a gente não tem uma certificação, a gente não tem uma faculdade, né? Então é até difícil você... E é uma área como uma área médica, né? Você estuda, mas quando você chega ali na frente, o papo é outro, né? Para você construir uma prótese. Mas hoje a gente tem a ACT, que é um atestado de capacidade técnica que regulariza. Mas, assim, é algo que ainda está muito... É embrionário, está engatinhando. Então, assim, hoje a gente tem a BUFA, né? Que é uma faculdade especializada que tem na... Agora me fugiu. Na Indonésia. Mas é um país muito aleatório, mas é a única faculdade que existe. Alguns anos atrás, tinha uma marca que trazia os cursos deles para o Brasil e parou também. Né? Mas hoje tem a ACT, né? Mas só vale para o Brasil. Se o técnico protesista for para qualquer outro país, ele não é considerado um técnico. Mas essa formação, essa capacitação é feita em alguma instituição? A Botec. Botec? Que é como se fosse um sindicato que regulariza, né? Eles oferecem os cursos. Mas, por exemplo, eu tenho um técnico que ele tem formação na Espanha e eu tenho um técnico que tem formação na Alemanha. Eles tiveram que ir para fora para entender um pouco mais. E aí a gente vai, né, tentando agregar também de alguma forma. Tem cursos que a gente está tentando colocar a certificação do MEC, mas tudo muito embrionário ainda. Esses técnicos, eles conseguem reproduzir o conhecimento deles para tentar disseminar a informação? Difícil, porque um técnico, a grande maioria, como começa, né? Você precisa de um rapaz que quebre gesso e lixe o encaixe. Aí você vai lá e pega um rapaz... Por exemplo, o meu técnico ele começou como torneiro mecânico, usinagem de peças. Mas ele era bom em quebrar gesso e tinha mão boa para fazer peças. Aí entrou na área. E a grande maioria vem assim, tem o meu primo, tem o fulano. E aí, o que acontece, né? Se tornam grandes técnicos, mas muitas vezes essas pessoas elas são muito boas em fazer. Elas não são bons professores em replicar, Sim. em ensinar, em ter paciência. Já entra em outro contexto também, né? Então, é difícil, é muito difícil. Fora que eu acho que não tem tempo, né? A demanda é tão grande que eles têm que estar fazendo negócios que... Para reservar um tempo para ensinar os outros é complicado. E né? estressante também. É um trabalho assim que você está sob pressão 100% do tempo. Né? Pensa, você está ali, a pessoa está... não fala isso, mas de forma muito indireta está assim, constrói essa prótese boa aí, porque é você que vai me colocar para andar de volta. É você que vai me fazer voltar a trabalhar. É você que vai me fazer voltar a brincar com meu filho. Não fala isso, óbvio. Mas... de forma indireta, fica esse peso sobre a gente. Uma carga emocional bastante grande. E tem a carga emocional que a gente tem que saber lidar também, que é muito o que o doutor José falou, às vezes tirar um pouco o jaleco ali, né, e mais papear como amigo, entender, dividir as dores. É complexo. Hoje, quem fiscaliza ou quem
regulamenta, dá a condição de ser comercializado, é a vigilância sanitária. Isso. Fora ela, tem algum órgão, alguma entidade responsável que possa contribuir para esse contexto? Eu não entendi muito a pergunta, mas é para que você tenha uma clínica ortopédica, é isso? Ou não? Não uma clínica, somente uma clínica ortopédica, que veja... O desenvolvimento, você fala. Exatamente, o desenvolvimento. Algum trabalho que possa facilitar tanto o aprendizado, tanto... A ACD, por exemplo. A ACD, por Isso. exemplo, desenvolve algum trabalho que eles disponibilizam no público, imagino eu, né? Tem. Existem cursos, né, ACD, grandes marcas como grandes importadoras, Otoboc, né, eles prestam cursos, mas é difícil, porque é assim, ó, uma grande marca vem e dá um curso, ele vai dar o curso ensinando como usa o produto dele. E aí o técnico aprende, porque isso é uma estratégia comercial. Só conhece aquele daí, claro. E aí você fica na mão de comprar aquele produto dele. Então, somente entidades particulares que fazem esse tipo de trabalho. A ACD ela entrega também vários cursos, né? E eu vou falar para você, a equipe multidisciplinar da ACD é uma coisa sensacional. É fantástico. Ó, por exemplo, a minha terapeuta ocupacional, ela faz cursos, geralmente, que estão sempre pessoas da ACD ali no meio. Porque, cara, é o que o Dr. José falou. Essas pessoas trabalham com a realidade. Essas pessoas estão pegando realmente os casos mais complexos que existem, trabalhando com recurso mínimo. Então eles fazem mágica, né? O desafio é que, por exemplo, a gente traz um técnico que tem 15 anos de profissão, mas ele sempre trabalhou no sistema público de saúde, ele tem todos os cursos. Só que lá ele está acostumado a trabalhar com matéria-prima nacional, com um material que é um poliforme, que é algo mais simples, ao invés de ser um titânio, ele trabalha com aço. Ao invés de ser um pé em carbono, ele trabalha com um pé que é em madeira. Então ele tem todas as técnicas básicas, mas ele não entende da tecnologia. Então, até que você treine, que você capacite, são anos para essa pessoa entender de novas tecnologias e como usá-las no paciente. Muito bem, sensacional a nossa conversa. Espero que você que esteja aí tenha aprendido bastante. Moisés, aprendeu bastante, aprendi muito hoje. Muito obrigado, Vitor Dourado, Dr. José Raposo, pela presença, pela disponibilidade de trazer quem está lá ouvindo essa informação valiosa. Palavras finais de cada um de vocês, Vitor Dourado. Primeiro, parabéns pelo teu trabalho impressionante. Obrigado. Que Deus ilumine a sua carreira e que você use a tua experiência pessoal, profissional para ajudar cada vez mais gente. Palavras finais. Legal. Obrigado vocês, né, por dar a oportunidade da gente debater, até como porta-voz, não só do deficiente físico, mas também quem está nessa área, poder dividir a mesa, né, com médicos. Isso, para a gente, é um passo de formiguinha, mas é muito importante. Agradecer quem nos ouviu. Dizer, né, que se você tem um parente, se você tem um amigo, se você passa por qualquer desafio dentro da amputação, se você já for amputado, se não, procure a gente está à disposição, não para que você compre um produto com a gente, mas para que a gente te oriente da melhor forma, porque é uma preocupação muito grande que a gente tem também. E repito, né, a gente só chega em lugares grandes através de pessoas, né? Se não fosse esse papo aqui, a gente não sabe o que isso aqui pode virar, né? A gente pode salvar muitas pessoas aí, o Dr. José pode salvar muitas pessoas que estão com luxação. Para mim também foi um grande aprendizado, nossa área está muito junto, mas sempre distante, mas é isso. Obrigado e obrigado pelo tempo e espaço. Obrigado, Vitor. Dr. José Raposo. Olha, eu quero agradecer imensamente o convite. O convite veio através do meu pai, que já é colega do Sidney, Dr. José Viana de Souza, de Manaus. Um abraço, Dr. José Viana. E eu quero terminar com uma citação do Mário Quintana. Mais bonito que o canto dos pássaros são seus voos. Nem todo canto é de alegria, mas todo voo é de liberdade. Parabéns, sensacional. Obrigado, Moisés. Obrigado, Dr. Sidney, mais uma vez. Sorte dos pacientes que têm vocês como médicos, como profissional. Fiquem bem. Mais uma vez, compartilhe o LeaderMedcast. Obrigado, até a próxima.